Olá, alunos de Direito e Meio Ambiente, conforme combinado já há um tempo, nós vamos fazer esse vídeo para ser a videoaula do dia de hoje, dia 13 de outubro de 2021, né? O ano passando rápido, ainda bem. Segundo o nosso cronograma aqui, nós vamos tratar sobre especulação imobiliária, direito, questões ambientais, impactos ambientais, né? Os efeitos da especulação imobiliária, né? Nas cidades, no meio ambiente. Eu trouxe um texto para vocês, é um texto muito tranquilo, muito fácil, muito bem explicado, tá? Ele não fala diretamente de direito, mas ele fala da questão imobiliária, da especulação, dos efeitos na cidade. E aí, quando tivermos que falar a respeito de meio ambiente e de direito, eu vou pegar os ganchos do texto e dessa feita falar aqui para vocês, né? Eu não acredito numa disciplina de 10º período que não tenha uma conotação construtivista, que não tenha uma conotação de raciocínio independente, né? Vocês já sabem da minha postura. Isso aqui, como eu disse, também outras matérias técnicas não serão diretamente cobradas em prova, mesmo porque a única prova que a gente vai ter é a prova final, que está aí marcada para 1º de dezembro, né? Outra coisa também que eu quero falar para vocês é a respeito do nosso próximo trabalho. O nosso próximo trabalho é um trabalho sobre vídeo, tá? Eu vou passar as instruções e vou passar esse texto aqui para vocês no grupo de WhatsApp, ok? Então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? Então vamos lá, né, para o vídeo não ficar imenso e dar problema pra gente. Efeitos da especulação imobiliária nas cidades é um texto do professor mestre Rodolfo Alves Pena, ele é geógrafo, tá? A especulação imobiliária gera diversos efeitos no espaço geográfico das cidades, principalmente na valorização excessiva do preço do solo urbano. Quando fala de solo, né, gente, a gente já introduz isso na questão ambiental e também na questão jurídica, porque uma vez que o solo é um dos elementos, né, da proteção do direito ambiental, e as leis que falam, né, muito aí igual o novo Código Florestal, a lei de crimes ambientais, dentre outras leis, elas falam da questão do solo também, né? Algumas cidades apresentam um elevado teor de especulação imobiliária. Tá. Antes de falar o exemplo, que aliás são vários, tá? Aliás, já mandando vendo um exemplo, tá? Um exemplo de uma cidade que tem excessiva especulação imobiliária, eu acho que vocês conhecem, é Belo Horizonte, né? Por ser 3ª ou 4ª, né, capital do país aí, ela é de fato um alvo aí da especulação imobiliária. Depois eu vou dar um exemplo, vamos assim dizer, pontual, né? E as cidades litorâneas, né? Um Rio de Janeiro da vida é o exemplo maior que nós temos. São Paulo, mesmo não sendo litorânea, é uma cidade que tem muita movimentação, que corre muito dinheiro, né? Uma das maiores cidades do mundo. Então, são exemplos aí em termos de lugares que tem essa excessiva especulação imobiliária, né? A especulação imobiliária, basicamente, é o processo de mudança na valorização dos solos, consistindo na prática de obtenção de lucro privado a partir de investimentos realizados sobre um determinado terreno. Como sabemos, um dos efeitos do sistema capitalista sobre o espaço geográfico é a transformação do solo em mercadoria. Será que isso é feito de uma forma... Primeiro que é errado você transformar tudo em mercadoria, mas a gente sabe o que acontece, né? Até com educação e saúde não vai acontecer com o solo, né? A gente não vai conseguir acabar com tudo, que a gente deveria ter um certo controle, mas será que isso acontece de fato? Ou será que outros interesses é que ficam à frente? Acho que vocês sabem a resposta, tá?
o que torna sujeito às variações de mercado e às leis gerais desse sistema, como a livre concorrência e a lei da oferta e procura. Bem, nós vamos falar aqui, né, para aqueles que gostam de economia, de política, que isso é uma política liberal, né, de gestão das cidades, né. Então, a partir do momento que você torna o solo suscetível às leis do sistema, e como está falando aqui, o texto está falando de leis, não é lei, é também lei formal, no sentido formal, mas as regras, que muitas vezes não são escritas, que regem o mercado, né? O Deus mercado, vamos assim dizer, que é a livre concorrência, oferta e procura. Como eu disse, isso é uma gestão liberal, né? Dos solos e das cidades. Eu conheço alguns liberais que são decentes, eu entendo a razão dos liberais, tá? De alguns, né? Eu não entendo as razões do neoliberalismo, sinceramente. Quer dizer, entender eu entendo, né? Mas eu não concordo de forma alguma. Assim, tem coisa no liberalismo que pode passar ali se tiver uma transferênciazinha de renda para a classe mais empobrecida da população, mas no geral o liberalismo num país como o Brasil, ele não presta, tá? Porque é um país extremamente desigual. Liberalismo é bom lá na Suécia, na Noruega, né? Em outros países aí, né? Um país que tem a desigualdade social do Brasil, o liberalismo ele é nocivo, né? Principalmente no que trata aí, muitas vezes das questões ambientais e que trata aí da questão da desigualdade em si, né? E acaba que a economia ela acaba sendo uma economia predadora, né? A gente sabe disso. Transformar solo, especulação, bem, enfim, são alguns exemplos que eu vou pegar os ganchos, como eu disse, e vou falar para vocês, tá? A prática da especulação imobiliária no espaço da cidade é muito comum de duas principais formas: a espera pela valorização ou a realização de investimentos que estimulem essa valorização. No primeiro caso, o investidor apenas adquire um terreno ou um imóvel a fim de que o aumento de seu preço seja muito superior ao da inflação no período corrente, de modo que a sua venda futura gere lucros reais. Acontece, mas acontece menos hoje em dia isso, né? No segundo caso, o investidor adquire um espaço e constrói um imóvel, realiza alterações e reformas sobre ele, de modo a deixá-lo mais caro e, assim, obter. É o mais comum, né? Você compra um terreno que está uma casa, né, num bairro valorizado, que já é valorizado, você compra um terreno que tem uma casa. E ali você constrói um predão. Vende cada apartamento ali, né, pelo valor da casa praticamente que tinha ali, né? Isso é muito comum, mas isso gera danos, né? Se fosse só dar lucro é muito fácil, né? Mas se tem de mais de um lado é porque tem de menos de outro. É isso que eu acho que as pessoas não compreendem, né? Num fator não só ambiental, como um fator social, né? Geral em si. Até mesmo de natureza. A natureza, não só questão ambiental, mas natureza. Se você abre uma fonte de água aqui, num terreno que não tem nada de água e essa água aparece porque ela está sendo retirada de algum lugar que tinha fartas águas, bem por aí, né? É claro que muitas empresas do ramo imobiliário vivem desse tipo de prática econômica, muitas, né? Acho que todas, que é bastante ativa em um país de urbanização crescente como o Brasil. No entanto, essa prática é muito comum também entre investidores individuais, pequenos proprietários que apostam na valorização de uma determinada localização da cidade para gozar de seus lucros posteriores. Esse tipo de prática, todavia, acaba gerando uma série de efeitos sobre o espaço urbano. Aí nós vamos ter mais referências a respeito da questão ambiental e de direito aí, tá? Eu sugiro de antemão que vocês assistam um filme, independente da ideologia que vocês proferem aí, né?
vocês assistam um filme muito bom, muito famoso, muito simbólico, chamado Aquários, do Kleber Mendonça. É o mesmo que fez o Bacurau, o mesmo diretor, tá? É muito legal, ele fala exatamente disso, a especulação imobiliária, uma pessoa que resiste à especulação imobiliária, né? Ela não quer sair do lugar, enquanto todo mundo sai, e aí, como é que faz, né? É muito interessante, assistam, Aquários, com a Sônia Braga, enfim, do Kleber Mendonça Filho. Tá, um dos efeitos da especulação imobiliária nas cidades é o aumento do preço do solo, ou seja, dos terrenos, né, vão ficando muito caros. É praticamente impossível hoje você comprar um lote em Belo Horizonte num lugar bom, né? Afinal, se um local receber um investimento de uma pessoa ou de uma empresa, é de se esperar que o mercado tente forçar o aumento do preço de compra para adquirir lucros em médio e curto prazo. Com isso, adquirir um imóvel em regiões de valorização crescente pode tornar-se cada vez mais difícil, é o que eu acabei de falar, tá? Agora eu acho que eu posso tocar a respeito de um exemplo pontual que aconteceu em Belo Horizonte, né? Tá lá, pra todo mundo ver, eu não sei se vocês conhecem o BH Shopping, que é aquele shopping que fica ali no bairro Belvedere, que aliás é um bairro de luxo, né? É um bairro de um pessoal mais abastado. Há uns anos atrás, né? Ali onde era o bairro Belvedere, você tinha uma natureza qualquer, uma floresta ali, um bosque, área verde, tá? Passava até uma linha de trem, não sei o que eles fizeram com essa linha de trem, né? Que ia em direção ao Rio de Janeiro. Mas enfim, esse espaço verde ele foi preservado por muitos anos, porque ele, segundo especialistas, ele era essencial para que o clima de Belo Horizonte, né, fosse até conhecido nacionalmente como um clima ameno, um clima equilibrado, né, muito diferente de outros climas de outras cidades e regiões aí do Brasil, né? Mas com a forçação de barra aí das empresas, das construtoras e outros, acabou que o poder executivo concordou, né, sobre o aval aí do poder legislativo municipal, concordou em poder se construir ali. Então, derrubou-se essa área verde toda, não sei o que fizeram com a porcaria da linha de trem, e começaram a construir prédios, né, muitas vezes até de extremo luxo, caríssimos, etc. e tal, né? Então, nós estamos vendo um exemplo aqui de especulação imobiliária. Agora, o mais interessante é o seguinte, o clima de Belo Horizonte, depois disso, mudou, e isso tem estudos falando, não sou eu que estou falando, tá? Você pode procurar aí estudos da UFMG, principalmente, de outras instituições. Eu acho que até a Fundação João Pinheiro também trabalhou com isso. O clima de Belo Horizonte mudou muito depois dessa especulação imobiliária, porque desequilibrou-se aquela amenidade, né, climática que esse espaço, essa área verde trazia. Então, isso para ganhar dinheiro, né? Não estou falando nada ideológico, estou falando da realidade, tá? Então, eu acho que é um exemplo bem pontual, bem claro, dentro disso que a gente está mencionando, que a gente está falando aqui nesse texto. Outra consequência aí, eu acho que eu já cheguei a falar para vocês, eu não sei, na cidade do Rio de Janeiro, a maior especulação mundial, acho que especulação imobiliária do mundo, se não for das maiores, né? Você tinha uma população ali, quem conhece o Rio sabe, ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas, você tinha uma população normal, pobres, vamos dizer, pobres, gente pobre, vamos abrir o jogo aqui. E aí, tendo em vista que, na visão dos empresários, né, aquela região ela tinha um potencial muito grande para especulação e, né, turismo e etc e tal,
esses empresários, eles começaram a adquirir, de alguma forma, a pressionar o poder legislativo e executivo, de forma que essa população que era originária, vamos assim dizer, né? Não é originária no sentido de indígena, que já estava lá antes dessa especulação, fosse expulsa dali. Então, o que acontece com esse povo, né? Vão deixar todo mundo na rua? Não. Aí eles constroem um lugar pouco famoso aí, mundo afora, chama Cidade de Deus, né? Mandam as pessoas a Cidade de Deus, para quem conhece o Rio de Janeiro, é bem longe, bem distante, bem perigosa, né? Tanto aí que faz parte do imaginário, faz parte do cinema, faz parte de, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Outro fenômeno, né? O que a gente pode dizer a respeito disso? É um fenômeno chamado favelização. O que aconteceu foi a favelização dessa população, né? Em Contagem também aconteceu, com Nova Contagem, mas eu acho que a razão foi outra, não foi tanto especulação, tá? Mas enfim, e acontece uma espécie de expulsão da classe média baixa e da classe baixa dos lugares onde elas moram. Uma expulsão que ela é, vamos assim dizer, consensual, a partir do momento em que você vende a sua casa, a casa da sua família que está ali, né, tal, há décadas, e aí você morando ali, você não consegue, obviamente, comprar um imóvel semelhante no mesmo bairro. Aí você vai para um bairro mais distante, né? Você vai para um bairro mais periférico. Isso também é outro efeito aí. E a gente pode observar que, se a gente for levar a termo mesmo, isso é anticonstitucional, né? Se a gente fosse, de fato, observar todos esses direitos, né? E observar também esses exageros capitalistas, né? Na condução disso tudo, né? Em muitos casos, forma-se como consequência da especulação a formação de bairros especializados. Bairros, não tem bairro que maioria absoluta é só escritório, só comércio, outro bairro que é só residencial, então. Ou socialmente diferenciados entre si, né? Você não pode comparar um São Bento, né? Um Luxemburgo da vida aí com uma Mantiqueira. Dá para comparar? Estou falando em termos de Belo Horizonte, né? Que é uma cidade maior. Lagoa Santa também está tendo muita especulação, mas eu ainda não tenho conhecimento específico suficiente da cidade para exemplificar. Estou falando só de Belo Horizonte, que é a cidade que eu tenho mais intimidade aqui. Tá? Assim, destina-se o uso desse solo para um determinado fim, que pode ser comercial, cultural, residencial, etc., fazendo com que seu preço eleve-se e a especulação perpetue-se para aquela região em questão. E aí, a partir do momento que essa especialização e essa diferenciação social ocorre, a especulação toma mais fôlego ainda, né? A coisa fica mais cara, aí a pessoa quer investir mais para ficar mais caro, e é um ciclo vicioso total, né? Muitas localidades, infelizmente, especializam-se em tipos ilegais de práticas sociais, incluindo o tráfico de drogas ou acentuada atividade no mercado de trabalho informal. Pois é, né, gente? Então, isso aí tem muita relação com o fenômeno da favelização. Vocês podem observar, utilizando mesmo o exemplo de Belo Horizonte, né, de outras cidades aí que vocês devem conhecer, cada bairro chique perto tem uma favela. É muito difícil não encontrar. Por quê? A questão da ocupação do solo urbano por uma população que não tem para onde ir, não tem como comprar nada. E ali você tem um antro, né, de algumas atividades ilegais, de atividade informal de sobrevivência desse pessoal. A gente não vê comum, né, falar assim, o menino foi criado no Santo Antônio, aí depois começou a andar a favela fora e virou drogado. É um medo deles, né, também. E coisa que de fato acontece, mas a gente tem que prestar atenção que quem causou isso tudo foram a própria população. Isso não surgiu porque os pobres vão fazer e acontecer, vão se vingar dos ricos. Isso não existe, né? Ia ser até interessante, mas não existe, não. Tá? Uma outra questão é esse fenômeno da favelização ligado à questão ambiental,
É porque como essas casas são informais, essas habitações são informais, acaba que em épocas de chuva ou outros fenômenos da natureza, acaba tendo um problema ambiental muito sério, morrem pessoas, as casas dessas pessoas são destruídas, enfim, há um controle estatal muito limitado nessas regiões. Então, essas pessoas vão ficar ao léu, né, muitas vezes, e o Estado só chega ali para interromper para urgência, né? A verdade é essa, a urgência policial e a urgência de tentar salvar alguém ali, né? Depois da Inês morta. Outro efeito considerado ruim da especulação imobiliária no espaço geográfico das cidades é a grande concentração de lotes vagos em algumas regiões, pois os proprietários mantêm-se à espera de uma maior valorização. Isso é muito comum, né? Tanto que tem uma questão do IPTU para os proprietários que têm lote vago. O IPTU ele é mais salgado, tendo em vista esse tipo de coisa, tá? Essa prática torna-se um problema porque algumas áreas passam a encontrar dificuldades para urbanizar-se e desenvolver-se, além dos problemas cotidianos relacionados com esses espaços não ocupados, como o mato alto e o acúmulo de lixo. Muito comum, né? Eu acho engraçado um caboclo que mora lá no Parque São João, em Contagem. Ele está esperando o terreno dele valorizar, até hoje virou depósito de lixo, né? Tem uns 50 anos que ele está esperando, né? Porque lá não tem jeito, não. E outra consequência que o texto fala aqui é o crescimento horizontal das cidades, que é um dos efeitos gerados pela especulação imobiliária no espaço geográfico urbano. Muitas vezes o acúmulo de lotes à espera de valorização estimula a formação de novos loteamentos em zonas cada vez mais afastadas dos centros mais importantes da cidade. Aí, ó, expulsão da população aí. Em alguns tipos de estratégia de mercado, empresas constroem esses loteamentos para que aqueles que se encontram em uma situação menos pior em termos de localização sejam mais valorizados. Um dos efeitos disso é o aumento da necessidade de deslocamento do trabalhador, a sobrecarga sobre os sistemas públicos de transporte e os problemas de mobilidade urbana, que também são problemas ambientais. É difícil para esse pessoal entender, né, alguma coisa assim, em termos de coletividade. Todo mundo só pensa individualmente. Porque o que acontece? Né? As pessoas são expulsas por lugares, elas vão ter que se deslocar mais para o trabalho, e isso vai causar um problema na malha rodoviária da cidade e mobilidade urbana, né? Ou então pegam esses lotes, eles fazem aqueles conjuntos, né, habitacionais, as pessoas vão lá e moram, mas continuam com esse problema. Quem está em situação menos pior compra, quem não está sai fora, né? Essa dinâmica também se associa a um dos principais problemas relacionados com a especulação imobiliária, a segregação socioespacial urbana, que é, você mora onde? No Santo Antônio. Beleza, isso é legal. Você mora onde? Eu moro no Jardim dos Comerciais. Você é pobre, você é um ridículo,